Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em Arapiraca, 1h03. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, sejam todos bem-vindos, né? O programa mais saudável do rádio. Vamos lá, gente. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 24 graus. Deu uma esfriada legal hoje, né? Chuva, possibilidade de chuva em 55%. Você já está percebendo que está chovendo um pouquinho aí. Umidade relativa do ar em 87% e ventos em 10 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade, né? Então, vamos lá, vamos para frente aí, né? Estamos ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o assunto é o que é úlcera venosa. Pois é, esse é o tema de hoje. Muitas vezes você já ouviu falar, né? O que é úlcera venosa, a gente vai falar aqui rapidamente sobre esse assunto. Deixa eu pegar aqui as minhas perguntas e o meu estudo aqui. A úlcera venosa, também conhecida como úlcera varicosa, é uma ferida aberta na perna, geralmente localizada na região do tornozelo, causada por problemas na circulação sanguínea que dificultam o retorno do sangue ao coração. É uma complicação grave de insuficiência venosa crônica, onde as válvulas das veias não funcionam corretamente, levando ao acúmulo de sangue e pressão nas pernas, o que pode resultar em lesões na pele. Tem diversas causas: insuficiência venosa crônica, varizes, trombose e outros fatores como sedentarismo, obesidade, tabagismo, olha aí você que fuma, e passar muito tempo em pé ou sentado podem também aumentar o risco de úlceras venosas, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Marco Aurélio, vamos chamar um intervalo novamente, enquanto o doutor Aquiles chega, me falou aqui que vai atrasar um pouquinho, então a gente vai para o intervalo, você fica aí, não sai daí nem por ser uma cocada, que a gente volta já nesse dia 27, sexta-feira, sextou, a última sexta-feira de junho, hoje, antevéspera de São Pedro. Domingo é São Pedro, né? Você vai aproveitar aí os últimos dias aí dessa festa junina, que é o Natal do nordestino, né? Muita gente, só no mastigado, olha. E após, só mexendo o esqueleto, entendeu? Só mexendo o esqueleto. Pessoal, mandando ver lá no Lago da Perucaba. O pessoal vai... Eu não sei como é que o povo tem energia pra trabalhar no outro dia, bicho, porque eu, 7h30 ontem, já tava nos braços de Morfeu. Já tava dormindo há muito tempo, né? Mas a galera curte, tem energia, tem que aproveitar mesmo, né? Tá bom? Vou pro intervalo e volto já, não sai daí não. Saúde em Foco. Na Rádio NN. Com André Pepe.
O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. 1h14, o homem chegou. Depois do show do calcinha preta, branca, rosa, lilás, vermelha. Brincadeira, o cara tava no consultório trabalhando, rapaz. E a gente brincando aqui. Doutor Aquiles, boa tarde, amigo. Boa tarde, meu amigo André. Boa tarde, ouvintes do programa e quem acompanha esse maravilhoso programa Saúde em Foco, para ficar mais informado com a gente e para poder passar as informações de saúde para sua família e para seus amigos também. Perfeito. Doutor, a gente tá numa época festeira, né? Junina, Natal do Nordeste é o São João, né? Na verdade, são as festas juninas, o Natal do Nordeste, povo, né? E a gente perdeu um pouco daquelas tradições, até por algumas questões mesmo, né? As fogueiras já não são como eram antigamente, por conta dos asmáticos. A gente pegou a Covid, na Covid não podia, né? Os fogos, que graças a Deus, a partir do ano que vem, não podem ser vendidos mais com estampidos, para não assustar os pets. Quem tem pet como eu sabe como é difícil, né? Mas se tem uma coisa que se usa muito, meu amigo, no São João, é as pernas, velho. Né? Quem foi pro Lago da Perucaba, é perna pra que te quer, É né? verdade. E acaba dança, tem que dançar com as pernas, né? Sim. Entendeu? Sim. É um negócio pra lá, ferrando, né? Mas úlcera varicosa ou úlcera venosa, né? É o tema da entrevista de hoje. Então, doutor, o que é uma úlcera varicosa ou venosa e por que ela ocorre com tanta frequência nas pernas? André, esse assunto, uma das coisas que tem aparecido bastante no consultório e também nos locais onde a gente faz acompanhamento com alguns pacientes com úlceras nas pernas. Então, úlcera é uma alteração na derme, na perna do paciente. Geralmente não, principalmente na parte mais distante da perna, ou seja, próxima do tornozelo, geralmente na canela. E essa alteração é em decorrência da evolução da doença de varizes, da doença venosa. A evolução da doença causa uma inflamação local e essa inflamação pode progredir no desenvolvimento da doença venosa, causando
uma ferida que pode ser pequena, uma só, e aumenta de tamanho, ou múltiplas também, mais de um tipo de ferida na perna, mais de um número de feridas na perna, causado por essas alterações inflamatórias em decorrente da doença de veia. Então, por que úlcera venosa? Porque é justamente a doença de veia, ou seja, a varize, é quem vai causar a alteração naquele local onde a varize está presente, e é capaz de causar tanta alteração, André, que aquele local onde mais tem pressão no sistema venoso da gente, que é geralmente da metade da perna para baixo, então lá próximo do tornozelo, e que isso acontece. Então, por que tem geralmente uma prevalência maior nesse local? Porque é nesse local que tem a maior quantidade de pressão no sistema de veias da nossa perna. Então, a maioria das vezes que a gente vai enxergar isso na perna do paciente, a gente vai sempre observar nesse local, próximo do tornozelo ou geralmente na parte interna do tornozelo, ou na parte da canela, né, vulgarmente falando, que pode ser encontrado esse tipo de ferida ou úlcera, né? Mas geralmente é a ferida que a gente chama mais comumente quando os pacientes nos procuram. O Marco Aurélio colocou aí na tela, quem está acompanhando a gente pelo NN Play, esse cara é um show de bola, né, bicho? O Marco Aurélio colocou aí para você entender, você ver ao vivo. A gente já não pode mostrar, ou melhor, não deve mostrar o que é uma úlcera varicosa, porque é uma ferida feia, gente, tá? Então, talvez o YouTube até corte a imagem, mas assim, dá para ver aí, antes de se tornar uma coisa mais feia, os estágios da doença venosa crônica estão aí na tela, tá? As veias normais, os vasinhos, as veias varicosas, edema e dermatite e ocre, e finalmente a úlcera varicosa. Isso é a evolução do quadro da úlcera varicosa. Doutor, quais são os principais sinais e sintomas que indicam que uma ferida ela pode ser ou se tornar uma úlcera? André, os pacientes geralmente procuram a gente quando isso já está instalado. Então, como é uma progressão da doença venosa, o ideal, né, seria que os pacientes procurassem a gente antes dela se instalar. Por quê? Porque os sintomas iniciam com o processo inflamatório causado pela doença de veia, pela varize, e os pacientes começam, boa parte das vezes, a reclamar, por exemplo, uma dor em queimação, um cansaço, aumento do número de câimbras, uma vontade de coçar a perna, principalmente naquele local próximo do tornozelo, aumentado, principalmente no final do dia, onde o paciente já passou muito tempo em pé ou sentado. E na evolução desse tipo de sintoma também, se o paciente perceber alteração na coloração da pele, quando a pele começa a ficar com umas manchas, tipo café com leite. E isso, alguns pacientes até falam no consultório: doutor, eu estranhei porque eu achei que era sujeira. E eu disse, mas eu tomei banho, como é que eu posso ter uma... Esfregou bem pouquinho. Esfregou, e não foi pouco não. Eu disse, eu quase causo um machucado na minha pele, de tanto que eu esfreguei achando que era sujeira, mas que na verdade não era. É uma pigmentação que acontece na pele da perna, na verdade a gordura abaixo da pele e a pele também. Eles pintam por um pigmento, chama hemosiderina, que a gente tem na composição do sangue, do nosso sangue. E isso aí, literalmente, são micro gotas de sangue que acontecem naquele local, que eles pingam realmente naquele local onde fica a varize, por aumento da pressão, ela literalmente sua sangue pelos poros. E aí, esse sangue ele vai pintando aos pouquinhos a pele até chegar num ponto de começar a ficar escuro. Então, alguns sintomas até chegar nesse nível da evolução da doença da varize, o paciente não procura, boa parte das vezes. Por quê? Quando ele termina o dia, que vai para casa, que dorme, deita, a maioria das vezes esses sintomas eles acabam porque na posição deitado ou quando a gente coloca as pernas para cima, aquela pressão no sistema de veia, no sistema venoso, diminui.
E aí, automaticamente, os sintomas também regridem. E o paciente sente menos cansaço, menos peso na perna, menos cãibra, menos vontade de coçar, que a gente chama de prurido. E aí, o paciente, por não estar sentindo aquele sintoma mais, ele diz, isso aí é cansaço do dia a dia. E vai se passando dia após dia, semana após semana, até a maioria das vezes alguns procurarem em virtude da mudança da cor da pele. Aí eles procuram realmente o vascular. Mas até chegar nesse ponto, muitas vezes eles não procuram. E até quando chega nesse ponto, em virtude da correria do dia a dia, boa parte das vezes as mulheres são acometidas por esse problema, porque a mulher é mais resiliente, né, mais resistente à dor, então boa parte das vezes elas suportam isso e vai passando o dia a dia até conseguir a piora do sintoma maior, que é realmente a inflamação maior na perna, e geralmente ou um trauma ou a coceira no local pode gerar o início de uma ferida pequena que vai aumentar por conta disso. Aí é que eles procuram um cirurgião vascular. Então, a boa parte das vezes, os sintomas são esses de dor, em cansaço ou em queimação, inchaço nesse local, vontade de coçar, o aumento da vontade de coçar, de prurido, que a gente chama, nesse local da perna, ou até na evolução da doença, uma mudança de coloração para uma coloração mais escura nesse local aí, próximo do tornozelo. Eu quero mandar um abraço aqui para a doutoranda Ana Paula Salles, que diz: estou aqui, queridos. Também a formanda em psicologia, Laura Salles. Ambas estarão Laura, conosco aqui em definitivo. Isso aí, né? Em 2026 vamos estar aqui, né, meninas? A Laurinha já esteve aqui. Seja sempre bem-vinda, né? Quando tiver um tempinho, vamos marcar novamente para a gente estar aí para falar do juízo. Dos outros, do nosso não, que a gente é bom. Agora seja. Né? Você falou de um episódio interessante de suar sangue e me remeteu lá. Quem fez isso foi Jesus no jardim do Getsemane, antes de ser crucificado. Ele estava orando, né? E a Bíblia relata que ele suou gotas de sangue. Para esse fenômeno se dá o nome de hematidrose, né? Que isso acontece quando você está sob muita pressão, quando você está sob forte estresse, né? Que os vasos sanguíneos são muito pequenos, os capilares, próximos às glândulas sudoríparas, eles se rompem. E aí misturando o sangue ao suor. Então essa condição é muito rara e pode ser causada por diversos fatores, incluindo aí estresse extremo, medo intenso ou sofrimento físico. E aí o nosso mestre foi submetido ali, eu acho que era o cúmulo do estresse. Você sabendo que ia ser morto, que ia ser crucificado dentro de poucos instantes. Segue aí as Sagradas Escrituras na sua Bíblia que você tem em casa, vai ler os evangelhos que você vai ver que tem esse relato lá. Doutor, quais são os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento desse tipo de úlcera? Então, geralmente, André, vamos lá, vamos recapitular aos que já escutaram, mas aos que não escutaram, atentos. Para a doença venosa existe uma tendência que bem caracterizada hoje na literatura, uma tendência genética muito importante. Então, existe um risco genético para desenvolver varize, consequentemente um risco também para desenvolver úlcera. Então, a genética é um dos fatores de risco. A obesidade existe bastante para piorar os sintomas de varizes ou desenvolvê-las. Os traumas existem, ou seja, as pancadas no local, assim, na perna, pode existir também como fator de risco para desenvolver varize. A posição de trabalho também vai aumentar o risco de desenvolver varize, e isso a futuro, né, com o desenvolvimento da doença de varize, desenvolver a úlcera também. O sedentarismo é uma outra vertente muito importante que pode aumentar o seu risco para você desenvolver varize, principalmente aquelas pessoas que consideram apenas como uma caminhada, sendo a única coisa que ela vai fazer para diminuir o risco com relação ao desenvolvimento de uma úlcera. Não é,
tá certo, gente? Não adianta a gente fazer apenas uma caminhada e a gente manter o tipo de dieta inadequada. É como se eu estivesse dando um passo para frente e um passo para trás, um passo para frente e um passo para trás. A gente não sai do canto. Então, tem que existir uma coisa aliada à atividade física, mais o comprometimento com relação à parte da dieta, para que a gente diminua a obesidade, diminua um sedentarismo eficaz, para que a gente consiga diminuir o risco também de desenvolvimento e evolução da doença de varizes, podendo levar futuramente ao desenvolvimento de uma ferida também. Doutor, o diagnóstico como é feito? Ele é clínico, ou seja, ele é feito dentro do consultório apenas, com você ali e seu paciente ou sua paciente, ou é necessário também fazer a ultrassonografia das pernas? Então, sim, a ultrassom das pernas é muito importante que o paciente faça pelo seguinte: quando ele desenvolve a doença de varizes, como ela é progressiva, o exame físico é primordial, ele tem que existir. Muitas vezes alguns pacientes aparecem com as pernas com algumas varizes que não são tão grossas assim, mas diz, não, eu só tenho algumas veias e essas aqui são estéticas. E aí, porque eu só sinto um desconforto na perna, mas como a gente já comentou, isso é uma doença progressiva, então ela não para naquele estágio. São hoje 6 estágios que a gente conhece, mas comumente a gente usa mais o estadiamento, que a gente chama clínico. Então, como a gente observa, como a gente examina, então o exame clínico ele é feito baseado no que a gente vê, baseado no que o paciente nos conta e baseado no que a gente examina. O ultrassom é o que a gente chama de exame complementar. Ele vai complementar o nosso exame físico, que vai constatar quando existe o sintoma de varize e quando a gente consegue examinar. Visualmente, a gente já consegue constatar que existem algumas varizes e às vezes alguns pacientes não têm essas varizes tão visíveis assim. E a gente precisa realmente lançar a mão de um ultrassom com Doppler das veias da perna para que a gente consiga ver o que está abaixo da pele, para ver se existem algumas varizes não visíveis que possam estar causando aqueles sintomas que o paciente revela para a gente. Então, com relação à parte da úlcera, como ultrassom, que quem está nos acompanhando aí na internet tá vendo uma imagem agora da gente fazendo esse ultrassom das veias da perna, para a gente constatar se o sistema de veia da nossa perna está funcionando direito ou se ele tem um defeito nas válvulas, defeito no funcionamento, para que possa aumentar a pressão nessas veias da perna e causar esse tipo de malefício que a gente está comentando agora. Mas é primordial, realmente, primeiro, o exame físico. Não adianta apenas mostrar, por exemplo, falar para o médico, porque o médico precisa examinar as pernas, ele precisa ver suas pernas, examinar e depois realizar o ultrassom para fazer um diagnóstico preciso. Às vezes, por exemplo, André, tem algumas causas, como eu falei dos fatores de risco aí. Uma causa incomum, por exemplo, uma causa diferente de veias mesmo grossas que a pessoa possa ter, é a obesidade. Ela é tão importante quanto uma prevenção ou um tratamento para não chegar no ponto de úlcera. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque há pessoas que têm o ultrassom normal, sem defeito na circulação das veias, mas ela desenvolve sintomas como se estivesse cheio de veias nas pernas, por conta de alterações causadas pela obesidade. Por isso que a obesidade é muito importante ser controlada, para evitar que o paciente desenvolva úlcera na perna. Tudo bem que não será uma úlcera venosa, mas os sintomas é como se fosse uma hipertensão no sistema linfático também, que é de líquido da perna, e no sistema também venoso, que trabalha com a parte em comum com a parte do líquido da perna também. Então, sempre exame físico, sempre anamnese, que é a conversa do médico com os sintomas do paciente, e o ideal é que haja também um ultrassom para a gente fechar um diagnóstico e evitar que o paciente chegue a desenvolver esse tipo de úlcera.
Perfeito. Quero mandar um abraço aqui também. A Ana Paula diz assim, eu lembrei daquela passagem também. Aquela passagem lá da hematidrose, Sim, né? Com sim. Jesus soou sangue. Dona Vera Lúcia Caetano minha. Só faz um pix pra mim, Dona Vera. Eu vou depois eu vou te passar aqui, viu? É coisa pouca, uns 10 mil reais. O que você quer? Pois é. Um abraço também, Neide, Mércia, lá em Olivença, e também a Ângela lá em Olivença, o pessoal da SMTT, do SAMU, do 3º Batalhão, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, né, da Unidade de Emergência do Agreste, do Hospital de Emergência do Agreste. O doutor Aquiles estava me falando aqui, gente, as unidades de saúde estão abarrotadas de gente. E não é um privilégio de Arapiraca, o estado inteiro está assim, né? Então, se cuide dos seus filhos, né? Dirija com cuidado, se beber, não dirija, por favor. As unidades estão sem Já posso dizer a você que hoje, as primeiras informações que eu recebi hoje pela manhã, pelo menos do sistema de regulação da gente, da unidade de emergência, nós estamos com as 3 UTIs da unidade de emergência lotadas. As 3. Para você ter uma ideia de como é que está uma situação da saúde. Então a gente tem que realmente, a prevenção é o melhor remédio nesse momento agora. Pois é, e aí tem muita coisa envolvida nisso aí, né? Eu estava falando com a médica hoje pela manhã, crianças também com diversos problemas respiratórios aí, os SARS, né? Sim. SARG, sim. né? Isso, Síndrome SARS, aguda respiratória grave, né? E outras doenças também associadas aí à pneumonia, por exemplo, por conta do tempo frio. Então agasalhe seu filho, proteja, né? E vamos lá, que Deus continue guardando a todo mundo aí. Doutor, os tratamentos mais eficazes atualmente para a úlcera venosa, e qual o papel das meias de compressão nesse processo? Tem muita gente que diz assim, isso não funciona não, botar uma meia, meu filho, né, você não vai vestir uma meia para desfilar não, não vai para Perucaba não. Aliás, é até uma boa pedida, doutor. A pessoa que vai passar ali, eu já sou um velho, eu tinha que usar uma meia se eu fosse para ali, eu não uso porque eu não vou, né? Mas eu não aguento ficar 40 minutos em pé não, maluco. Não consigo não é. Oxi. Vai safadão, você tava era no chão. Então, quais são os tratamentos mais eficazes atualmente e o papel importante das meias de compressão com prescrição médica? Sim, claro. Vamos por partes para o pessoal entender os tratamentos. Vamos lá. As úlceras ou as feridas, no caso de ser a úlcera venosa, por que o tratamento não é, como eu já escutei de muitos pacientes assim, não, se você tem uma ferida, manda aplicar bezetacil que resolve, entendeu? Eu posso ter uma úlcera realmente na perna do paciente, que necessariamente não foi causada pela doença venosa, mas por uma infecção, por exemplo, ele feriu a perna e a perna infeccionou por conta do ferimento, virou uma úlcera. E com o antibiótico, como você acabou a infecção, a úlcera fecha. Uhum. Isso existe, pode existir também, no caso de uma úlcera infecciosa. Se tratando da úlcera venosa, nós precisamos acabar com a causa da úlcera venosa. Então, se a úlcera é por hipertensão, por doença do sistema venoso, nós precisamos tratar o sistema venoso, senão a gente não consegue fechar essa úlcera de forma eficiente. Por que eu digo fechar de forma eficiente? Porque se você trata uma úlcera, mas não trata a causa dela, em muito pouco tempo, André, essa ferida volta a abrir na perna do paciente. E isso é um resultado, para quem está com a úlcera, extremamente horrível, porque desanima o paciente do ponto de vista psicológico também, que ele volta a ter uma nova infecção, uma nova úlcera, uma das grandes causas até de falta o paciente querer sair de casa ou trabalhar até, é a dor que a úlcera causa. Uhum. Então, o tratamento da úlcera venosa é individualizado para cada paciente. Por quê? Tem pacientes que são obesos, tem pacientes que não são. Tem pacientes que têm infecção naquela ferida junto com a doença venosa, e tem paciente que não tem. Uhum. No geral, nós tratamos o sistema venoso primeiro com a compressão. Ou seja, por que a compressão? A veia,
ela é mole, ela é um tecido frouxo que trabalha sobre com válvulas dentro dela, empurrando o sangue para cima. Quando ela está doente, esse sangue ele reflui, que é o que chama a gente de refluxo. Essas veias, elas, quando estão trabalhando ruim, elas deixam uma quantidade de sangue represada mais embaixo, bem próximo do tornozelo, e aumentando a pressão naquele local, vai causar toda aquela alteração inflamatória dali. A gente precisa, então, ajudar esse sistema venoso a funcionar para que isso não ocorra. Geralmente é feita a compressão, não apenas com meias, mas também pode ser com faixas. Existem umas faixas que a gente coloca na perna do paciente a fim de apertar, comprimir aquele local, para que o sangue funcionando normalmente na perna consiga ajudar o corpo a dessa vez fechar a ferida. Lógico que não só o aperto, mas, por exemplo, feridas que existem na perna do paciente, mas que estão infeccionadas, tem que tratar a infecção também. Então, feridas que naquele momento precisam ou possam ser tratados por meio de aplicações, por exemplo, de substâncias para fechar aquela veia que está permanecendo doente naquele local, pode existir também. Hoje nós temos aplicações como meio de tratamento, aplicação de espuma, geralmente a gente aplica nas veias doentes para poder fechar. As cirurgias de varizes, que a gente pode utilizar também como meio para acabar com as varizes, principalmente grossas que existam na perna, que possam estar mantendo essa úlcera aberta. O sistema de curativos, que precisa para que a ferida esteja limpa e possa ser fechada, justamente por conta da limpeza que existe numa ferida limpa, ela consegue o próprio corpo ir se regenerando, e a gente vai ajudar o corpo a trabalhar. Principalmente, eu julgo realmente a terapia compressiva como nas úlceras venosas a principal medida para a gente conseguir reverter a doença da veia naquele local. Porque quando a gente aplica essa terapia de compressão, a gente praticamente acaba com aquele sistema que está causando a manutenção da ferida. Aperta a perna de forma mantida, ou seja, o paciente vai ficar com aquele aperto. Quando a gente passa a faixa, a maioria das vezes 1 semana com aquela faixa, que chama bota de Una, que a gente chama. Porque essa bota tem um medicamento nela, né? Isso. Mas o principal efeito dela é a compressão, e ela é uma faixa que não estica muito, é diferente daquelas faixas elásticas. Ela tem um aperto que não dilata muito, então ela não estica. Fica praticamente o paciente com 7 dias com aquela compressão na perna, fazendo com que o corpo, a perna, não fique com aquela sobrecarga do sistema de veia que não está funcionando bem. E aí, com isso, o corpo tem um tempo para ir se recuperando ao longo da semana, justamente, e se refazendo com relação à parte da ferida. E isso, aliado, né, aos medicamentos que a gente passa para melhorar a circulação do paciente, a gente consegue tratar uma úlcera, se ela for apenas venosa, de forma rápida e com efetividade. O paciente consegue ficar bom em poucas semanas ou poucos dias com esse tipo de terapia compressiva, principalmente se a gente tratar primeiro a úlcera da parte infecciosa e depois a parte compressiva, vai fazer com que o corpo consiga fechar essa ferida aí. Tá. Eu quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que está lá no Capim, mandou um card aqui com uma mensagem muito bonita. Ela diz assim: valiosas são as pessoas que nos dão coisas caras: tempo, atenção, lealdade e respeito. Perfeito, dona Hilda, muito obrigado. Linda mensagem, realmente. Isso é o que mais a gente precisa, a humanidade precisa hoje. Que alguém realmente nos dê tempo, atenção, lealdade e respeito. E dona Vera, o seu Pix, né? Não se esqueça não, eu faço o meu Pix. Né? Doutor Aquiles, o que pode acontecer se uma úlcera venosa... Olha, a bota de Una tá ali. Essa é a bota de Una. Tá? Aí, assim,
vamos lá. A meia de compressão, gente, vem depois da bota de una. Você não pode usar a meia de compressão com a ferida lá, né, doutor? Tem que esperar tratar a ferida para poder, se for o caso, usar a bota. Pronto. Existem alguns casos, André, que a gente pode até fazer o curativo da ferida e colocar a meia por cima do curativo, não por cima da úlcera. Entendeu? A úlcera fica protegida para que não fique sendo ferida pelo material da meia. E a meia ela é utilizada para ajudar realmente a circulação, que pode ser usada até durante esse processo, durante o processo de cicatrização. Porém, como eu te falei, há casos e casos, tem paciente que esse tratamento tem que ser individualizado realmente. Quando você usa esse artifício de usar a meia para poder auxiliar no fechamento da ferida, é quando você consegue fazer um curativo com uma cobertura adequada para aquela úlcera, para aquela ferida, e a meia vai auxiliar no sistema circulatório para que o próprio corpo consiga cicatrizá-la. Quando a gente não tem um sucesso com o uso da meia inicialmente, a gente começa pela bota de una para poder conseguir uma efetividade maior no sistema circulatório da veia e fechar essa ferida. A meia será colocada a segundo plano para poder manter a circulação daquele paciente funcionando bem. Que a maioria das vezes quem desenvolve, como a gente comentou, uma úlcera, ela já vem com uma doença de veia há mais tempo e a úlcera já é um estágio avançado daquela doença. Uma vez que ela fechou, ela precisa manter-se fechada. Então, como o paciente já tem essa doença instalada, que é a doença venosa, com a meia eu consigo controlar essa doença para que ela não evolua novamente para uma nova ferida. O que acontece a maioria das vezes é que boa parte dos pacientes, quando ficam bons, eles esquecem que precisam manter o uso da meia. E muitas vezes não calçam, talvez porque achem trabalhoso, talvez porque achem que é feio, talvez porque realmente não conseguem. Alguns pacientes, por exemplo, idosos, às vezes têm uma dificuldade de calçar a meia pela posição que tem que fazer, pelo esforço que tem que fazer, e precisam de ajuda e às vezes não conseguem essa ajuda todos os dias e às vezes deixam de usar e chance grande de voltar a abrir a úlcera por conta desse processo que a gente falou de inflamação causada pela doença venosa. Mas é importante realmente essa terapia compressiva, principalmente o uso da meia, a importância dela que se dá no auxílio da circulação venosa por compressão, porque ela não vai comprimir a veia em si apenas, ela vai apertar o músculo para que o músculo aperte a veia e o sangue consiga subir com facilidade para não ficar represado lá embaixo, lá próximo do tornozelo dele, causando essas alterações que podem levar ao surgimento de uma ferida. Doutor, outra coisa, você falou que é mais prevalente em mulheres, né? Um abraço aqui para o Ronaldo, técnico e relógio, boa tarde para você também, obrigado pela audiência. E eu fico preocupado em relação à questão dos calçados, né? Sim. Nós homens, a gente geralmente usa tênis, o sapato, os sapatênis, que são mais baixos, ou são baixos, né? São rente ao chão. Mas mulher usa um negócio lá que a gente não entende, né? Não sabe como é que fica daquela altura. Eu seria um drag queen muito desequilibrado, né? Eu não conseguiria usar um negócio daquele, não. Primeiro que fica espremendo os dedos lá na frente, né? Ia ser um drag terrível. Mas, para quem usa, doutor, esse tipo de sapato muito tempo, porque a mulher hoje tem um modelo aí, Scarpão, um negócio aí, né? Um negócio bonito que essa mulherada usa. Esse tipo de calçado usado por longo tempo, ele promove ou pode promover problemas venosos, inclusive que possam provocar, porque vocês já viram naquele gráfico que o Marco Aurélio colocou ali, que a úlcera venosa começa com uma varizes. Isso, a doença começa, né? A doença venosa primeiro e depois vem a úlcera. Aí a minha pergunta é associada a isso daí.
esse tipo de calçado, ele também pode impactar na prevalência ou evolução dessa doença? Vamos lá. É uma boa pergunta, porque é uma dúvida frequente, querer saber, principalmente paciente mulher, já que mulher realmente gosta muito de usar salto alto, principalmente, trabalho e tudo, e pergunta muito assim, o salto alto é o que vai produzir minhas varizes, é o que vai fazer com que a minha circulação esteja ruim? Isso não é uma verdade, André, porque graças às mulheres, né, graças a Deus para elas, isso não é uma verdade, uma vez que a nossa posição durante o dia é que vai causar esse aumento da pressão na nossa circulação venosa lá próximo do tornozelo, que é onde fica maior pressão lá naquela região. Então, o fato de usar o salto alto não é esse o causador da úlcera, ou o causador das varizes e futuramente da úlcera. É a posição que o paciente fica. Porque, por exemplo, se ela não usasse salto, mas ela usasse um tênis, como a maioria dos homens usa, ou um sapato, por exemplo, digamos, diferente do salto, um salto baixo, por exemplo, passasse o dia em pé, ou o dia inteiro sentada, entendeu? Então, essa posição de permanecer muito tempo em pé ou muito tempo sentado na mesma posição, sem andar, sem mexer a musculatura da panturrilha, principalmente, que é a musculatura principal da perna que impulsiona o sangue de volta para o coração por meio das veias, da compressão das veias, é o que vai causar isso. Não apenas o uso isolado do salto, não é isso, entendeu? Então, o tempo que ela passa, lógico, o tempo, isso pode incomodar com relação à parte do uso do salto, mais tempo, porque a perna pode ficar mais cansada por conta daquela posição que ela fica, mas o uso do salto não é o causador disso, tá certo? A questão da posição é que é a de origem do desconforto e do aumento da pressão no sistema venoso. Então, isso está descartado. E uma das coisas principais para quem usa salto também, André, é usar meia. Entendeu? Então, a meia compressiva é uma coisa que, para as mulheres, já adiantando, existem modelos estéticos de meia, que você poderia usar a meia como se fosse até uma meia calça de sair, como as mulheres usam, algumas usam meia calça. Então existe a linha estética de determinada marca que é bem fina, então praticamente você acha que a paciente está usando uma meia calça de sair e ela é uma meia compressiva, para poder melhorar a circulação dela. E posso garantir a vocês, porque eu uso meia todos os dias, e posso lhe dizer assim, faz toda a diferença no final do dia. Quando você termina o trabalho, a meia consegue deixar uma comodidade imensa na perna, uma prevenção, de certa forma, ela ajuda a não desenvolver ou ajudar a circulação a funcionar, para que retarde o surgimento de varizes na perna do paciente, e aí, consequentemente, impedir você de chegar num estágio de aparecer uma úlcera na sua perna, que pode levar realmente, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que possa ser uma ferida, apenas uma feridinha na perna. Essa ferida, André, ela pode corroer ou comer, literalmente destruir o tecido da pele e da gordura, ficando a aparecer até a musculatura da perna mesmo. Literalmente fica um buraco na perna. Inclusive a gente já viu isso aí no comércio do Maceió, aqui no comércio de Arapiraca também tinha. Exatamente. Né? Ou seja, se você sentir esses sintomas, procure ajuda. Né? Não ache, eita, não é um negócio, não é nada não. E o negócio começa a coçar, começa com aquela coceirinha que você não consegue controlar. Daqui a pouco vai evoluindo. Não deixe para procurar o médico, né? Doutor Aquiles, principalmente quando já estiver no estágio avançado. Sim. A gente já aprendeu aqui que até câncer, com 90% tem 90% de chance de cura ou mais, se for descoberto no começo. Tudo no começo é mais fácil, né? Então procure ajuda. Doutor Aquiles atende segunda-feira no Sindicato Rural em Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, ali pertinho da Concatedral. Todo mundo sabe onde é que fica. Nos demais dias, quando não está no Hospital de Emergência do Agreste, atende aqui no Metropolitan, no seu consultório, que o WhatsApp é o 99961 4310.
atende também pela Unimed Metropolitana do Agreste, tá? E atende particular também no seu consultório, que fica aqui no Metropolitan. Consultório, telefone 99961-4310 ou fixo 3530-8440. Tá certo? Doutor Aquiles, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, meu amigo. Um bom São João para você. Agora é São Pedro, né? Para Morena, para Ana Paula. Né? Também aqui para Laurinha. Para o Lorenzo. Boa. Né? Meu samuraizinho. Aí. E bom descanso. Até a próxima. Cara. Obrigado por ter vindo. Deus gente, as suas considerações aí, doutor, em relação às pessoas que podem ter esse problema para prevenir o surgimento ou a recorrência desses problemas. Então, gente, só sabe o que é ferida quem já teve uma. Eu posso lhe garantir que é uma das situações mais chatas que você pode imaginar, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de dor, de incômodo. Isso não é uma chance grande, pode acreditar. Tem úlceras que chegam a infeccionar tanto a perna do paciente que o paciente pode ficar até com risco de perder a perna. Então, principalmente para pacientes diabéticos ou obesos. Gente, existe tratamento para todo tipo de ferida, tá certo? Se o seu caso for que você perceber que sua perna tem varize, que já está mudando de cor, ou que já está no estágio inicial, por exemplo, de varize nas pernas, não espere piorar, aumentar o número de varizes. Boa parte das vezes você consegue fazer um tratamento simples para evitar que essa doença progrida. Se ela progredir, você com certeza vai evoluir para um estágio mais alto da doença de veia e pode apresentar uma úlcera venosa. Essa úlcera, que é uma ferida, ela pode ficar voltando, pode causar alterações na sua perna ficar escura, preta, e aí ela não vai voltar mais para o normal. A boa parte das vezes você vai permanecer com as pernas mais escuras mesmo. Isso pode piorar bastante a sua qualidade de vida. Então, se você puder, se você sentir isso, essas dores nas pernas, peso, cansaço, inchaço nas pernas, procure ajuda, procure o cirurgião vascular, procure o clínico para que seja encaminhado até a gente, para que a gente possa tratar você antes de chegar nesse estágio. Isso pode fazer toda a diferença na sua saúde, e a maior riqueza que a gente pode ter na vida é a nossa saúde, gente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Cris, mais uma vez. Gente, a gente fica por aqui. Segunda-feira tem doutora Guacira Almeida, tá? Ela é neurocinegrafista e o assunto, você que tem tontura e vertigem. Pois é, a neurocinegrafia pode ajudar a você descobrir o que é isso e por que isso acontece. Né? Quando foi que você não ficou em pé assim, o tubo de imagem fechou? Né? Você diz assim, eu vou cair. Né? Tontura e essa vertigem não é um negócio normal, não. Tem alguma coisa errada aí. Então ela vai falar com a gente segunda-feira sobre isso. Amanhã tem jogo, né, Marco Aurélio? Asa e Lagarto, 16 horas, não é isso? 17. Mas a gente começa às 16 aqui. 3h30. Amanhã a jornada começa aqui. Transmissão também com imagem aqui do NN Play, o jogo Asa e Lagarto. A partir das 15h30 a gente já está aqui. Tem o bate-papo Pitu de meio-dia às 14 horas. Então você vai acompanhar tudo futebol, tomando aquela lapada com limão, que é um negócio... Eita, pai. Não é por nada não, mas hoje tá um dia bom do cara dar uns tapas bons, né? Na Pitu, com um limãozinho, um friozinho desse, mãe. Né? Com um torresminho, como é o nome daquele? Uma trepinha. Tudo que tem. Vamos embora aqui. Embora que eu vou tomar logo minha lapada ali. Tu não vai tomar maravilha. Não. É uma maravilha, sim. Tu não pode não, que tu ainda vai atender. Boa tarde, bom final de semana e até amanhã, se Deus. Até segunda, se Deus, que já tu é bêbado. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.